Mas, deputado Thiago Cadó, nós vivemos num sistema federalista completamente invertido e injusto. 60% de toda a arrecadação nacional ela fica no caixa do governo da União. Por isso que quando se discute a situação nacional na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ela se mostra extremamente pertinente. O senhor mesmo falou das necessidades, e são justas, necessárias, pautas de investimento na infraestrutura na região, na ponte do Ibiqui, na nova ponte de São Borja, que liga a Argentina. Isso tudo é com o governo da União. Então, se nós não tivermos com um olho no estado do Rio Grande do Sul, mas outro olho na situação nacional, a gente não vai ter recurso para fazer isso. Porque eu não consigo enxergar no Congresso da União, que se beneficia com esse acúmulo de recursos do nosso pacto federativo, eu não consigo enxergar uma vontade de inverter a lógica do processo, fazendo com que municípios passem a gerir maior parte do recurso, porque a vida acontece nos municípios, os estados, porque são conhecedores das suas necessidades com maior monta dessa fatia, e a União fazendo como países organizados fazem, discutindo e tendo ações sobre assuntos que envolvem soberania. Essa sim. Não essa soberania mequetrefe que estão falando que é interesse ideológico. Não, 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 não. Interesse do país, aspectos de segurança, aspecto de organização matricial. Aí sim a União ficasse adstrita a essas situações. Enquanto isso não acontece, a gente vive uma miopia federativa, acho que faz sentido sim a gente falar. O professor Cláudio ele traz aqui a informação. E vejam só como é possível a gente voltar a ter esperança na política em tão pouco tempo. A Argentina, um país que vivia pelos louros das décadas muito atrás, hoje respira áreas de progresso, mas em tão pouco tempo. O senhor que é vizinho da Argentina está vendo isso. Vejam, quero trazer a pauta do turismo, porque é uma pauta dessa comissão, presidente Gustavo, e sei que o senhor é afeto a ela. O nosso turismo voltou a olhar para os argentinos de forma muito especial. Esse último verão, eles novamente retornaram um volume expressivo, argentinos com dólares, com moeda forte, ajudando o desenvolvimento da nossa economia, que combalida ainda estava por processo de pandemia, por processo de eventos climáticos extremos que tivemos aí no ano passado. Então, é importante nós falarmos do Brasil. Estou muito preocupado com o nosso país. Quer dizer, todos estamos, mas parece que cada dia a gente renova e amplia as nossas preocupações. O que está acontecendo nesses últimos dias, ele chega a ser mais bárbaro do que estava acontecendo há meses atrás. É impressionante a vala que nós estamos, como nação, cavando. Cada vez mais profunda, e quando a gente acha que está no fundo do poço, a gente acha um alçapão e tem mais para cavar. É um looping infinito. Agora estão discutindo se o Brasil vai ou não atender às exigências ou cumprir exigências de países terceiros, na lei Magnitsky. Isso é uma loucura. Não tem que cumprir. Ou tu está dentro de um sistema internacional, ou tu está fora. Veja, é uma esquizofrenia que o Supremo Tribunal Ideológico Federal vem fazendo. Cada vez mais político, a confiança do brasileiro na política está criando números negativos novos. Veja, em 2018, nós éramos o último lugar no ranking de confiança política do mundo. A gente não mudou quase nada ou piorou de lá para cá, não é? Só que não tem mais como cair disso. Como é que tu vai fazer um futuro melhor para a nossa sociedade se o nosso povo não acredita, não tem confiança na política? Eu não estou falando no político. Os políticos serão diferentes e devem ser diferentes. Mas como é que a gente vai ter esperança se o nosso povo desconfia das ações da política? Nós temos convicção que nós só sairemos do local
deplorável em que nós estamos como nação pela política. Único caminho. Então, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o deputado Cláudio por falar sobre Brasil. Talvez seja o único deputado que fala de forma coerente sobre Brasil e fala, não que os demais não façam, por favor, não é isso, mas fala de forma rotineira sobre Brasil, perfilando, então, dando essa visão nacional no nosso parlamento, e eu acho isso maravilhoso. Acho que nós temos que ter gente que fale sobre Brasil, tem que ter gente que fala sobre Rio Grande do Sul, tem que ter gente que fala sobre economia, sobre turismo, sobre desenvolvimento, sobre agricultura, sobre educação, sobre segurança, e por isso fiz essa fala. Infelizmente, o deputado Cadó não ficou para escutar toda essa visão. Então, senhor presidente, é importante falar sobre isso. E finalizo dizendo que, embora a gente viva de otimismo, né, eu acho que quem trabalha com política séria, como é o caso dos colegas que aqui se encontram e tantos outros, a gente fala de otimismo, de esperança, a gente tem muito isso presente. Mas, em certos momentos, a gente tende a desconfiar. O Palácio Farroupilha, ele tem, dentre suas características, uma de suas faces com uma vista maravilhosa, que é a vista para o Guaíba. Guaíba, que para alguns é lago, alguns é rio, outros é, vamos chamar de estuário do Guaíba, né? O comportamento hídrico e a classificação, ela é estranha até para alguns especialistas, imagina para nós. E nós estamos vendo ao longo dos anos, das décadas, o processo do assoreamento do mesmo. Já discutimos aqui por diversas oportunidades, já entendemos a lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Parece óbvio, né? Mas especialistas dizem que pode. Dizem que pode. Tá bem. Talvez a questão da... Bom. Nós apresentamos, em 2024, um projeto de lei que cria a política estadual de desassoreamento, que começa a organizar aqui no estado do Rio Grande do Sul essa pauta que já se mostrou exitosa pelo programa Desassorear RS do governo do estado, que foi inspirado no nosso trabalho, desses debates que nós temos aqui na Assembleia, mas que trata pura e simplesmente de trechos, corpos hídricos menores, adstritos às condições municipais. Esse projeto, essa política estadual, e falar sobre o óbvio é cansativo certas vezes. Tramitou por um bom tempo na CCJ, trabalhamos, conversamos, convencemos, fizemos audiências públicas, participamos de debates em redes de comunicação, rádio, jornal, na internet é um absurdo, sofremos bastante por alguns considerados especialistas, diplomados e... Tá bem? Diploma não quer dizer tanto assim, né? Mas vamos lá. É importante. E aí ele foi para a comissão, foi aprovado na CCJ, porque é constitucional, legalmente adequado. Foi para a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Lá, por 6 a 8 meses, esse projeto ficou sob relatoria do deputado Matheus Gomes. Eu tenho muito respeito, e até por presidir a Comissão de Ética dessa casa, eu meço muito as palavras que eu uso. Tenho muito respeito, entendo os vieses ideológicos, entendo as concepções de pauta e de luta política e todas as vertentes de pensamento. Justamente por isso que, depois de muitos meses sob a relatoria do deputado Matheus, eu pedi algo que não me parece comum aqui nessa casa, que é o pedido de redistribuição da pauta de terceiro. Ela foi redistribuída. Justamente porque eu vi que o deputado não estava querendo falar sobre aquele assunto, estava querendo não dizer sobre, fazendo as coisas não acontecerem. Nós vimos já nesse meio tempo navios sendo encalhados, o porto aqui de Porto Alegre não funcionando, comunidades do Vale do Taquari, escutando alguns especialistas dizendo que é mais fácil tu mudar a cidade do lugar do que resolver o problema do rio.
Não, é incrível, é incrível. É por isso que a educação ela está desse jeito, né? Imagina, se quem forma pensamento pensa assim. O deputado Búrigo foi brindado na redistribuição, emitiu parecer favorável ao projeto, eu agradeço ele, muito comprometido com a pauta, um conhecedor das causas municipais. E agora mesmo, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Casa, o próprio deputado Matheus Gomes, que ficou quase 8 meses com o projeto na mão para dar relatoria, pediu vistas, que é um direito, nós discutimos já muito sobre isso aqui, é um direito do deputado, ele pode pedir vistas sobre o que quiser, quando quiser. Mas é algo que a gente precisa deixar para o nosso cidadão gaúcho. Tem gente que não quer que aconteça as coisas. Porque depois de tantos meses sem falar sobre, sem expor a sua visão, que é o simples parecer, relatório, precisa mais uma semana para nos dizer que não quer. E aí a incoerência ela toma conta, porque ontem nós estávamos prontos para debater no plenário um projeto de relevância que o próprio autor ele deve dar sobre o admirável sapinho da barriga vermelha. Isso é meio ambiente, isso parece bandeira para cuidar do meio ambiente do estado do Rio Grande do Sul, quando falar de desassoreamento de corpos hídricos, que tem vida lá, viu? Tem vida embaixo daquela água. Tem vida fora daquela água. Tem gente que mora no entorno dos rios. Tem gente que trabalha, tem gente que ganha vida a partir disso. Isso não parece ser uma pauta de quem diz que defende meio ambiente. Vejam, nós vivemos as consequências das nossas próprias ações. E eu não vou pagar pelo que falo aqui, porque a verdade ela pode doer, mas ela não tem custo, não. Os desastres que espero que não ocorram no estado do Rio Grande do Sul, eles terão responsáveis. Não de forma objetiva, direta, dolosa. A gente vai entrar num conceito, né, doutor Vitorino? Mas pela falta de debate, por não querer falar, por entender que o problema muitas vezes é mais relevante para suas bandeiras do que buscar a solução para as pessoas. Eu espero realmente que as pessoas que têm a atribuição de representar o povo, que estão aqui nessa casa, compreendam a relevância e a importância das suas ações, ou as consequências das suas omissões. E aqui fecho a minha ideia, dizendo que a baixa confiança do povo brasileiro na política, ela não vem por nada. Ela vem por assuntos como esses, que ontem estavam lá abraçando a Dona Maria, que tinha perdido tudo nas inundações. Estava lá fazendo demagogia e videozinho, dizendo que estava ajudando o povo que perdeu tudo e culpando o prefeito de Porto Alegre, culpando alguém. E quando, na verdade, tu tens condição de fazer algo diferente, tentar mudar isso tudo, tu prefere se abraçar na tua bandeira ideológica. Tu prefere se abraçar nas tuas causas, que não são políticas, são oportunistas. Perdão, presidente Vitorino, pelo desabafo, mas esses assuntos, eles cansam. O pedido de vista nessa casa, ele é regimentalmente protegido sob o aspecto do deputado ter mais informações,
ler mais sobre, buscar dirimir dúvidas. Isso é regimental. Agora, depois de tantos meses, quando tu tinha a obrigação de fazer o teu relatório e não fazer, pedir mais vistas sobre isso. Parei por aqui.